Alô, galera do sexto ano, vamos então para a nossa aula de número 3 de História, com o título de hoje, Os Diferentes Períodos Históricos. A aula 1 e 2 vai estar aqui nas descrições do vídeo, que você pode acompanhar também. O conteúdo dessa aula é linha do tempo e datação de período histórico. O objetivo, compreender o papel da divisão do tempo no estudo de história, identificar os diferentes períodos históricos e analisar críticas referentes ao modelo de divisão histórica convencionalmente estabelecido. Então, já vamos aqui. Se você perguntasse para uma pessoa idosa quais os momentos mais marcantes de sua vida, tanto positivos quanto negativos, o que vocês acham que ela responderia? Em história, vemos algo parecido, pois ela é dividida em períodos que marcaram diversos acontecimentos importantes. Mas, diferente da vida de uma pessoa, que é finita, o estudo de história não tem um fim. Então, isso aqui é muito importante. A gente pode ter uma ideia de analisar e estudar a história como se nós olhássemos para a vida de uma pessoa, mas a diferença é que a história dessa humanidade como um todo, ela é infinita, tá? Então, isso é muito importante nós já analisarmos, tá? Calendário cristão. Então, o calendário, como nós vimos na aula anterior, ele vai ser fundamental para que nós possamos identificar os períodos da história e analisar um por um, de forma cronológica ou de outras formas também, que nós ainda vamos observar. Então, para entendermos melhor o sistema de divisão histórica por períodos, precisamos discutir primeiro sobre a origem de um calendário mais usado na humanidade, que é o calendário cristão. Vocês já ouviram falar nos termos AC, que é antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. A contagem do cristão em AC e DC tem origem o quê? Na vida de Jesus Cristo, a figura central do cristianismo. Então, lembra as três chaves? Política, religião e economia. O que determina a contagem da história aqui no Ocidente e o que vai ser marcado para nós é exatamente a origem na vida de Jesus Cristo. Então, ele é a figura central do calendário que nós seguimos, por exemplo, aqui no Brasil. A base para essa contagem foi proposta pelo monge Dionísio o Pequeno por volta do ano 525 depois de Cristo. Ele calculou uma data para estabelecer um ponto comum de referência para a cronologia cristã, utilizando como base a contagem dos anos a partir do nascimento de Jesus, chamado o primeiro ano de Anno Domini, Ano do Senhor. Então, vocês podem ver que só 525 anos depois de Cristo é que Dionísio, esse monge, ele vai propor essa forma de calendário. Seguindo aqui, após alguns séculos, o calendário cristão se popularizou entre muitos povos, levando alguns que não o seguiam a adotá-lo paralelamente. Vale ressaltar que antes da adoção do calendário cristão, outros sistemas temporais já haviam sido desenvolvidos, como o calendário juliano, instituído por Júlio César, e o calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório XIII. Apesar de ser um dos sistemas mais utilizados no mundo, existem outros calendários que são seguidos por comunidades específicas, como o calendário judaico e o calendário islâmico. Então, vamos observar aqui no próximo slide. Então, nessa tabela aqui, levando como referência o ano de 2023 do calendário cristão, é representado no calendário de outros povos. Então, no cristão, o ano era 2023, então o judeu estava no ano 5.784. O islâmico estava no ano 1445 e o chinês no ano 4.721. Então, o calendário judeu, criado há mais de 3.000 anos, o calendário judeu começa a sua contagem com a criação de Adão, quando Deus vai e forma Adão do barro. O calendário islâmico passa a contar a partir da fuga do profeta Maomé para a cidade de Medina, em 622 depois de Cristo. Então, nós vamos estudar ainda
com relação a essa origem do islamismo, a figura de Maomé ali, a questão de Meca, Medina, essa fuga, por que se deu. Então nós vamos estudar ainda no 6º ano essas referências aqui, mas o calendário é baseado aqui no ano de 622 depois de Cristo, então é aqui que eles começam a contar do ano 1. E o chinês, criado no governo de Huangdi, também chamado de Imperador Amarelo, que reinou na China entre 2697 a.C. e 2597 a.C. Então, importantíssima essa informação para você que está aqui no Brasil, não achar que você tem um calendário que o mundo inteiro segue ele. Então, aqui no Brasil, nós estamos no ano de 2023, né? No ano passado, né? Agora nós estamos em 2024, certo? Nós estamos em 2024 e outros povos estão seguindo outros calendários. O calendário judeu, no ano passado, ainda está, né, no ano de 5.784, o islâmico no ano de 1445 e o chinês no ano de 4.721, tá certo? Seguindo aqui, atualmente, ao nos referirmos aos anos após o nascimento de Jesus Cristo, a inclusão de DC depois de Cristo tornou-se opcional, enquanto a C antes de Cristo ainda é utilizada para os anos que precedem o nascimento de Jesus. Alguns historiadores preferem os termos A e C, antes da Era Comum, e EC, Era Comum, em vez de AC e DC, mantendo a cronologia do calendário cristão. Então ele mantém ali o ano de 2023, mas ele não usaria o termo DC depois de Cristo, mas sim Era Comum. Então eu não vejo muito sentido, é só para se desassociar do cristianismo, essa nomenclatura, mas o ano prevaleceu ali depois do nascimento de Jesus, certo? A divisão da história. A divisão da história é uma ferramenta utilizada pelos historiadores para organizar a história humana em períodos distintos, marcados por acontecimentos importantes. O modelo de divisão histórica do mundo ocidental chama-se quadripartismo europeu. Ele divide a história em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Esse é o principal modelo utilizado no mundo ocidental e segue uma visão eurocêntrica. O que é isso? Baseado em países europeus, a Europa no centro do mundo, excluindo ou diminuindo a importância de acontecimentos de outras regiões do mundo. Nesse modelo, a pré-história encontra-se em uma área separada, pois ele considera a narrativa histórica a partir do desenvolvimento da escrita, ali na antiguidade, certo? Então, basicamente, o período da pré-história, ele vai até o ano de 4000 a.C., e com o surgimento ou o aperfeiçoamento ou o domínio da escrita, a pré-história deixa de existir. Para muitos historiadores, esse surgimento, né, que eles falam da escrita é quando a forma de se comunicar ela se forma mais sistematizada. Então é como se a pré-história deixasse de existir e a história começasse a acontecer a partir de agora. É estranho existir um pré-história, né? A história dessas pessoas que são antes de 4000 a.C., elas existiam, eles tinham uma forma talvez diferente de vida, de comunicação, e que ser considerada como pré-história é um pouco estranho, mas é assim que a nomenclatura da história coloca. Idade Antiga ou Antiguidade, de 4000 a.C. até 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. Então, durante esse período aí, que é o que vocês estão estudando aqui no 6º ano, vocês vão estudar a Mesopotâmia, vocês vão estudar o Egito, os gregos, o Império Romano, né, os romanos. É isso que você vai estudar nesse período que vai de 4000 a.C. até 476 d.C., passando para a Idade Média ou período medieval, que vai de 476 d.C. até 1453, quando a cidade de Constantinopla ela é conquistada
pelos turcos otomanos, tá certo? Então a tomada da cidade do Império Bizantino é marcado aí esse período, e é um período ali onde teve a ascensão do cristianismo durante a Idade Média. Isso você vai estudar ali no finalzinho do 6º ano, vai pegar bastante período do 7º também, tá certo? Depois, Idade Moderna, período moderno ou modernidade, que é de Constantinopla, né, 1453, a tomada dela, até a queda da Bastilha, lá com a Revolução Francesa em 1789. Então a Revolução Francesa vai marcar esse período. Esse período da Idade Moderna, ele é um período muito interessante de estudo, tem o Renascimento, tem a ascensão da burguesia, é um período que a gente se aprofunda em muitas questões. Vai ter ali nesse período também a Reforma Protestante, vai ter nesse período as grandes navegações, nesse período também nós vamos ver a independência dos Estados Unidos em 1776, então muita coisa acontece ali na Idade Moderna, que você vai pegar do 7º até o 8º ano, certo? Depois é o período contemporâneo, a Idade Contemporânea, que é de 1789 até o período atual, tá? Esse período foi marcado pela queda do antigo regime, a ascensão do capitalismo como um sistema econômico predominante e o desenvolvimento de novas tecnologias como a energia elétrica, o automóvel, o rádio e o telefone, tá? Então, essas são as marcações que o historiador vai usar, tá? Esses 5 períodos, então, pré-história até 4000 a.C., depois você vem com a Idade Antiga até o ano de 476, Idade Média até 1453, depois até 1789 a Idade Moderna, e de 1789 para cá você tem a Idade Contemporânea. Então, esses eventos são marcantes e você pode dar uma aprofundada neles, né? O surgimento da escrita, depois você vai ter a queda do Império Romano, a conquista de Constantinopla e a Revolução Francesa, em 4 temas aí que marcam a divisão de um período para o outro, tá? Então são temas que é bom você que gosta de história tá sempre dando uma aprofundada, certo? Seguindo aqui, críticas a esse modelo de divisão histórica, ela vai acontecer, né? Então aqui, muitos historiadores não concordam com o modelo de divisão histórica estabelecido e tentam criar modelos mais atualizados. Algumas das principais críticas incluem o quê? O termo pré-história, que nós mencionamos lá ali no meio do vídeo. Pré-história significa antes da história. Esse termo surgiu no século XIX por historiadores europeus que classificavam que a história só era possível a partir dos registros escritos. Os críticos desse sistema dizem que, mesmo não tendo desenvolvido a escrita, os seres humanos desse período desenvolveram formas de comunicação e cultura, expressa, por exemplo, nas pinturas nas cavernas. Isso é com base em uma orientação eurocêntrica. Muitos modelos históricos tradicionais vêm destacando acontecimentos e eventos ocorridos na Europa, excluindo ou diminuindo a importância de acontecimentos de outras regiões do mundo. Então, você pega um ano específico, você acaba olhando só para os fatos que aconteceram na Europa, você deixa as outras regiões do mundo de fora. Isso é incorreto, obviamente. Simplificação excessiva. A divisão da história em camadas pode simplificar a complexidade dos eventos históricos. Muitos eventos não se encaixam claramente em uma única categoria. Então, você está vivendo hoje, no ano de 2024. Então, está acontecendo um monte de coisa. Você tem conflito lá no Oriente Médio entre o grupo Hamas e o Estado de Israel. Você tem um conflito na Europa entre Ucrânia e Rússia. Então você está vivendo essa efervescência agora de 2024, várias eleições com espectros políticos diferentes discutindo, brigando, um ganha aqui, outro ganha ali, e aí você não consegue colocar o ano de 2024 dentro de um potinho. Você tem que ter uma visão ampla, e isso acontece com a história, certo? Falta de inclusão de visões diversas. Os modelos de divisão histórica atuais podem não refletir de maneira correta as visões e as experiências de grupos como mulheres, negros e povos originários. Tá? Então, geralmente, esses
essas 3 categorias são deixadas de lado quando a gente vai dar uma olhadinha e aprofundar na história, tá certo? Então, basicamente, é isso que nós temos, esses períodos, as pessoas que pensam contrárias a esse período, que colocam de forma muito bem pontuada aí os seus pontos de vista, tá certo? Então, na aula de hoje, o papel da divisão do tempo no estudo da história, então para você se localizar, é importante que você tenha ali uma linha cronológica, ou que você venha por eventos, você pega regiões e aí você vai estudando os diferentes períodos históricos, que são esses 5 que nós observamos hoje, e as críticas referentes ao modelo de visão histórica convencionalmente estabelecida, que criticam esse modelo que geralmente é aplicado no estudo de história. Tá certo? Então, se você não se inscreveu no canal ainda, você pode se inscrever no canal, pode compartilhar o vídeo. A aula 1 e a aula 2 estará disponível na descrição desse vídeo. Então, um forte abraço a todos, até a aula de número 4. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.